Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra lida. Fala através dela aos nossos corações. Usa o Teu servo apenas como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou repetir aqui no verso 21, onde diz assim: pelo que despojando-vos de toda a sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Em outras traduções, enxertada, colocada em vocês. A carta de Tiago, a epístola, ela foi direcionada aos cristãos, judeus, que estavam dispersos por causa da perseguição. Muitos judeus convertidos já estavam em diversas outras partes, já não mais na Palestina, já não mais na Judéia, e eles recebem esta carta de Tiago, que é um incentivo a que permanecessem na fé, e de uma forma mais específica, aqui nesses versículos, que eles vivessem uma vida cristã autêntica por meio da palavra de Deus. E era certo que muitas coisas que eles iam ouvir da palavra, eles que viviam segundo a lei dos judeus, mosaica, eles que tinham os costumes judaicos, muitas coisas que eles estariam ouvindo e sendo ensinados, eles entrariam em choque com aquilo mexeria com eles, e poderia causar alguma resistência no coração deles, a respeito daquela, vamos dizer, nova interpretação e a aplicação da lei, porque Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir toda a lei conforme ela devia ser cumprida. E é certo então que o coração dos crentes precisavam ser agora moldados pela verdade que é Jesus, por meio da sua palavra. E então Tiago vai dizer: recebei esta palavra com mansidão, porque se vocês receberem com mansidão, ela vai salvar as vossas almas. Irmãos, não apenas os cristãos que estavam dispersos na Judéia, mas nós também temos muitas vezes resistência em ouvir e receber, aceitar que a palavra é para a gente e deixar aquela palavra transformar a nossa vida, a nossa caminhada. É muito comum nós vermos na igreja, quando muitas vezes estamos tratando um assunto, um estudo em grupo, e aí você muitas vezes conhece a realidade de cada um, e quando às vezes vem uma palavra que confronta uma mudança de vida, na vida daqueles pessoas que estão presentes, é muito comum uma pessoa pegar aquela palavra e ela então desconversar naquela palavra e jogar para outro sentido, exatamente para não aplicar a palavra na sua vida. E sabe o que acontece? Não há transformação de vida. A alma continua enferma, o comportamento continua pecaminoso, porque achamos que a palavra é sempre para o outro, que a palavra não é bem assim. Não foi assim que Satanás falou para Adão e para Eva, né? Não é bem assim como Deus te falou. Se você comer, você talvez não morra.
Então a gente fica colocando desculpas, a gente fica se esquivando, e às vezes ficamos até com raiva, e alguns podem chegar a uma atitude até mesmo de deixar a igreja, porque a palavra, ela foi colocada e ela tratou da ferida, ela tocou na ferida. Meus irmãos, esse ano que nós já estamos aí iniciando o segundo mês, né, desse ano de 2025, ao ouvir no rádio que janeiro demorou a passar, eu achei que passou muito rápido. Fevereiro com certeza vai passar mais rápido ainda, né, que tem menos dias. Mas nesse ano de 2025, nesses 11 meses que nós temos aqui, saiba de uma coisa muito importante, você que está aqui nesta noite, você que está nos acompanhando também, esse vídeo na internet. A palavra de Deus vai ser pregada nesse púlpito. A palavra de Deus vai ser ensinada em cada sala da escola bíblica da Unical. A palavra de Deus vai ser ensinada nos grupos das organizações missionárias, sejam embaixadores, mensageiros, mulheres, homens. A palavra de Deus, ela vai estar constantemente no contexto da igreja, porque a igreja vive pela palavra de Deus revelada a nós. Nascemos nela e devemos viver por meio desta palavra. O nosso desejo, ao final da mensagem desta noite, é que você saia daqui comprometido. O desejo de Deus é que você saia daqui comprometido a ouvir a palavra, receber a palavra e praticar a palavra de Deus. Não resistir à palavra de Deus, mesmo que às vezes ela seja dura, mesmo que mexa lá naquela ferida, requeira mudanças, transformações. Aí sim, o crente devia ficar feliz quando ele chega no culto e a mensagem fala para ele. Em vez de, quando falar a mensagem para ele colocar desculpas ou colocar questões como assim: o pastor, o pregador está me perseguindo, está contra mim. Não, a palavra de Deus precisa nos tratar. Quando nós vamos ao médico, quando nós vamos no hospital, nós não podemos ter um médico que fale aquilo que a gente queira ouvir, mas sim aquilo que a gente precisa ouvir, no nosso coração, na nossa alma. Mas nós somos acostumados, e a sociedade hoje é levada a querer ouvir coisas que simplesmente satisfaçam o coração e não incomodem a nossa alma. Essas coisas são fáceis de receber. Ir para a igreja e só ouvir que a sua vida vai ser abençoada e você não precisa mudar de nada para isso, é maravilhoso. Que a bênção de Deus está sobre a sua vida e você sair glorificando sobre isso, é maravilhoso. Antigamente, eu já disse aqui, tinha caixinha de promessa. Não sei se tem mais hoje, ou se existe ela virtual, né? Mas existia mesmo a caixinha de promessa, o pessoal tinha em casa. Que maravilhosas são as promessas de Deus, são realmente. Mas fizeram as caixinhas de promessas, mas não fizeram as caixinhas das condições para receber essas promessas. A maioria das promessas bíblicas são condicionadas à obediência, à santificação, à renúncia do pecado, à entrega, a receber, a obedecer à palavra de Deus. E nós queremos a bênção sem preço da bênção. Queremos selecionar muitas vezes textos da palavra de Deus para satisfazer a nossa alma, e a nossa alma continua angustiada, continua enferma, porque o que ela precisa não é se encher mais e mais de delícias, de satisfações passageiras, egoístas, enganosas. Ela precisa de cura, de transformação. Por isso, muitas vezes, como crentes, estamos, como Paulo disse na igreja de Coríntios: há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, porque não têm recebido a palavra para uma mudança, para uma transformação na sua vida. Eu quero compartilhar, quero pensar com vocês algumas coisas aqui que a gente às vezes vê no decorrer do ministério. O pastor Gustavo você já viu isso também no ministério. Algumas desculpas, algumas coisas que as pessoas falam exatamente para resistir à palavra.
E usam as pessoas, às vezes o pregador, às vezes o professor da escola bíblica dominical, quem está o ensino, as falhas daquela pessoa, para simplesmente não ouvir a verdade do Espírito que está saindo pela boca daquela pessoa, daquela vida. E aí vai se desculpando do outro, para não haver a transformação na sua vida. Uma das desculpas que a gente ouve é: ele não vive o que prega. É claro que o pregador deve viver o que prega. Aliás, qualquer ensino, a qualquer pregador, o ensino básico é aquilo que o apóstolo Paulo disse: aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adultere mais. Como eu posso pregar algo que eu não viva? Eu preciso ser transformado para ser um agente de transformação. Mas a realidade é que Deus usa todo aquele que quer, e até mesmo uma pessoa falha, pecadora, que esteja no erro, Deus pode dar. Vou citar um texto bíblico que está lá em Mateus 23, verso 3, você pode acompanhar aí. Eu vou ler o verso 2 também, Mateus 23, versos 2 e 3. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso façam e observem, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Eram os líderes religiosos da época, fariseus, saduceus, sentavam na cadeira de Moisés. Eles não praticavam a lei de Moisés na prática, eles não praticavam a lei de Deus de verdade, mas eles ensinavam. Então, as pessoas, por certo, poderiam chegar para Jesus e falar assim: como é que a gente vai ouvir esse pessoal? Porque a gente vê que a vida deles não condiz com aquilo que eles pregam. Então Jesus fala assim: realmente vocês não devem praticar aquilo que eles praticam. Vocês não devem ser sepulcros caiados. Vocês não devem ser pregadores sem vida. Mas ouça uma coisa: aquilo que eles estão pregando é a lei de Deus para vocês seguirem. Então não usem de desculpa da vida errada deles para vocês continuarem com a vida errada de vocês. Jesus está dizendo: pega a palavra. Quantas vezes a pessoa olha para pregadores da mídia, e quantas vezes a gente tem escândalos aí? Quantas pessoas estão no mundo hoje que falam bem assim: eu não vou para a igreja, eu não quero ouvir pastor, porque olha lá aquele lá que ele fez, olha aquele que roubou, olha aquele que adulterou, olha aquele que fez isso e aquilo. Então não faça aquilo que ele fez. Não ande como ele andou. Não seja hipócrita como ele é hipócrita. Mas a palavra que está sendo pregada, que é a palavra de Deus, siga esta palavra. E não use de desculpa da vida desregrada, pecaminosa de qualquer pecador para justificar a sua vida longe de Deus. Receba a palavra de Deus. Segunda desculpa que a gente às vezes ouve, ele está pregando, está ensinando, mas tem outras intenções com essa palavra. Lá em Filipenses, eu quero ler a partir do capítulo 14 até o verso 18, Filipenses 1, 14 a 18, eu convido a você a acompanhar essa leitura. Veja só o que o apóstolo Paulo, ele vai estar dizendo aqui. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros os fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Paulo fala algo muito importante aqui. Em toda a história do cristianismo, vão ter pessoas que vão pregar a palavra por motivos diferentes.
Vai ter pessoas que vão pregar a palavra por inveja, por poder, por dinheiro, para enganar, para tantas coisas. Mas ele fala, tem aqueles que vão sempre pregar pela verdade. Tem aqueles que vão sempre pregar por amor. Então, se estão pregando e a gente ficar perdendo tempo discutindo e olhando para as pessoas que estão pregando por inveja, por contenda, por dinheiro, por qualquer coisa, a gente para de amar a palavra, de andar na palavra e de pregar o Evangelho, de receber a palavra. Mas nós devemos ver que há pessoas que estão pregando a palavra por amor e por verdade, mesmo que haja más intenções. Se ele está pregando ali a verdade, ouça a verdade do Espírito de Deus que está saindo ali pelaquela boca. Outro texto muito interessante, ele está lá em 1 Tessalonicenses 5:21, quando diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Eu vou ler a partir do verso 20, para a gente ter ele mais completo aí. 1 Tessalonicenses. Deixa eu ler aqui a partir do verso 20 com vocês, capítulo 5. Diz assim, a partir do verso 20: não desprezeis as profecias, não despreze a palavra de Deus, mas ponde à prova tudo e retende aquilo que é bom, e abstende-vos de toda espécie de mal, do mal. Então, não despreze a pregação da palavra, jamais. Agora alguém está pregando algo e você sabe que ele está misturando coisa boa com coisa ruim. Retenha aquilo que é bom. Receba aquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. Pesquise a palavra de Deus. Seja como os crentes bereanos que Paulo elogiou, porque eles foram ver lá nas Escrituras se aquilo que Paulo estava pregando era de fato o que a Bíblia ensinava. E eles sentiam aquilo que era bom. Hoje, quando você pensa em estar em pregadores na internet, você entra e você vê cada coisa, né? Você vê a palavra sendo pregada, mas você vê também a distorção da palavra. E você vê misturado também. Às vezes, numa mesma mensagem, você vê verdades e mentiras. Então você olha aquilo, você tem discernimento da palavra, você tem o Espírito Santo, e você estuda a palavra, retém aquilo que é bom, e despreza aquilo que é ruim. Retém aquilo que é verdadeiro, e despreza aquilo que é mentiroso, para que você não seja contaminado com isso na sua vida. Outro texto interessante está lá em Marcos capítulo 9, versos 38 e 40, quando os apóstolos falaram assim para Jesus assim: Senhor, tem um rapaz aí que ele está expulsando demônios, pregando a palavra, tudo em nome de Jesus, mas ele não é dos nossos. E aí Jesus olha para eles e fala assim: quem não é contra nós, é por nós. Deixe que pregue a palavra. Você sabe que às vezes a gente tem esse comportamento, e é um comportamento denominacional. O camarada não é batista, está pregando, parece que você fecha os ouvidos para ouvir como se só batista pregasse a verdade. Não, em outras denominações também se prega a palavra de Deus, se prega a verdade. Podemos ter diferenças de interpretações, pode até haver erros nas pregações, mas nós devemos entender que se é por Cristo, deixe-o pregar, deixe-o avançar com a palavra, e continuemos nós também a pregar a palavra de Deus. Agora olha aqui algo também, e isso é referente a Jesus lá em Mateus capítulo 6, no versículo 3, mas eu vou ler do verso 1 a 6 para os irmãos verem aí completo. Mateus 6, 1 a 3. Diz assim: saiu Jesus dali e foi para a sua terra, os seus discípulos seguiram. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvir maravilhados, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe é dada? Como fazem tais milagres por suas mãos?
Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas, Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam dele. Então Jesus dizia: o profeta não fica sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Você sabe que esse comportamento às vezes ocorre na igreja? O pastor está pregando, vamos ouvir o pastor. É o irmão da igreja que está pregando, não é pastor. E aí o seu ouvido se fecha para ouvir, às vezes, coisas tão poderosas que Deus tem a ministrar na sua vida. Aí o professor da escola bíblica dominical, eu tenho mais estudos do que ele. E às vezes Deus tem algo com tanto poder para passar através da vida dele para a sua vida, e simplesmente a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos se fecham para ouvir algo maravilhoso, porque você olha para a condição da pessoa, a condição terrena, material, limitada do ser humano. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele não é o carpinteiro. Nós não conhecemos seus irmãos, suas irmãs. É filho de Maria e de José. Nós sabemos. Por que a gente vai acreditar nele? E ali ele não teve honra, ele não pôde fazer muita coisa, muita maravilha, porque aquelas pessoas não estavam dando crédito à sua palavra, porque olhavam o seu aspecto físico. Aliás, diferente desse Jesus que está nos filmes, esse Jesus americano, Jesus era um judeu comum. E qualquer pessoa que olhasse para ele não veria algo assim de destaque, nada de especial ali naquela pessoa de Jesus. E eles não acreditavam nisso. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus pode falar através do seu filho, que é mais novo que você e tem menos experiência de vida que você. Deus pode falar através da vida do irmão, de uma irmã, que tem estudo algum, e você às vezes pode ter faculdade, mestrado, doutorado. Aliás, os apóstolos, boa parte deles eram pessoas sem letras, pessoas indoutas, que as pessoas ficaram admiradas na descida do Espírito Santo. Como podem esses homens, sem estudos de línguas, falarem e nós ouvimos nas nossas próprias línguas? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que parecem ser sábias deste mundo. Então, irmãos, não feche os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração por falar de Deus, porque Ele pega o pequeno e faz através dele. É aí que está a glória de Deus. Deus não está aqui para usar os grandes, Deus está para usar os pequenos, os simples, mas que se colocam na presença dele, que o poder e graça são usados para transmitir a palavra. E muitas vezes nós resistimos à palavra porque nós olhamos para o homem, nós olhamos para o aspecto terreno, para o aspecto físico, para a oratória, muitas vezes. Assim também foi com Jesus. E lá em João capítulo 6, versos 59 a 61, e os versos 66 a 71, vai nos contar um momento em que Jesus começou a ensinar e falar palavras a respeito de que Ele era o pão da vida, era o maná dos céus. Ele era aquele maná que sustentou. E Ele fala que vocês precisavam comer, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele estava falando de se alimentar dele de forma espiritual, mas os judeus se escandalizaram com aquilo. E a palavra dos seus discípulos, lembrando que há uma diferença aqui entre discípulos e apóstolos. Discípulos eram todos seguidores de Jesus, os apóstolos foram os 12 que ele chamou para comissionar. Mas os discípulos eram todos aqueles que já seguiam a Jesus. E muitos dos seus discípulos o abandonaram, porque diziam: dura é esta palavra. Que ele falou que eles veriam o Filho do Homem nas nuvens. Ele se colocou como Deus, ele é Deus, e eles não conseguiram crer, tomar aquela palavra no seu coração. Jesus pega o Antigo Testamento e aplica ali para que eles entendam, e eles resistem àquela palavra.
E muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos discípulos. Às vezes a gente olha e fala bem assim, se Jesus estivesse aqui, né, hoje, a igreja às vezes é lotada, Jesus fisicamente, essa coisa toda. O próprio Jesus foi abandonado pela igreja. Muitos dispensaram. Jesus olha para os seus apóstolos e pergunta: e vocês, não querem ir também? Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro depois vai dizer que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Reconhece que Jesus era o portador da palavra, porque ele era a palavra encarnada pela nossa vida. E aquela palavra que era dura para alguns, ela encheu de paz, de alegria, de força o coração daqueles que creram em Jesus. Muitas vezes as palavras que vão ser pregadas, que vão ser ensinadas, elas podem por vezes estarem duras, chegarem duras ao seu coração, mas não resistem. Ela é necessária para a transformação da nossa alma, a transformação da nossa vida. Às vezes é uma mensagem pública, às vezes é um ensino na escola bíblica, às vezes é uma orientação, um aconselhamento no gabinete pastoral, às vezes é uma palavra numa visita, às vezes é pelo pastor e não pelo pastor, às vezes é pelo diácono, às vezes é pelo professor, às vezes é por um irmão da igreja que não tem nenhum tipo de função de destaque da igreja, mas Deus vai usar aquela pessoa para falar ao seu coração, para falar ao meu coração. E é preciso estarmos abertos a ouvir a palavra de Deus no nosso coração. Eu lembro de uma irmã que ela falou assim: pastor, preciso que o senhor visite fulano de tal, está precisando muito. Eu fui lá visitar, a irmã foi junto. E naquela visita eu comecei, orientei, aquela pessoa, aquela senhora aceitou a palavra, recebeu, ela ficou muito em paz, orei com ela, foi muito boa a visita. Saí de lá, a irmã que me chamou para a visita falou: pastor, e eu falei as mesmas coisas que o pastor falou, e ela não me ouviu. Eu falei: está vendo? Ela podia já estar feliz há mais de uma semana, mas a gente resiste, a gente cria situações para resistir à palavra, e Deus usa circunstâncias, pessoas, Ele nos fala a todo momento, Ele não precisa de agenda, cada instante Deus está falando a todo instante. Nós precisamos estar atentos a isso, a voz do Espírito por meio da sua palavra, na leitura que nós fazemos nas nossas devocionais diárias. E eu espero que você tenha as suas devocionais diárias. Deus fala ao seu coração, ao meu coração, e é preciso receber essa palavra com mansidão. Sabe por quê? Porque essa palavra vai transformar a nossa alma, ela vai salvar a nossa alma. O ser humano, ele é composto de corpo, de alma e de espírito. E sem se aprofundar, porque não dá para a gente aprofundar nesse conceito aqui nessa noite, mas eu quero dizer que a alma é o centro das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E se tem uma coisa que está enferma hoje nas pessoas, são as almas. Angústias, depressões, ansiedades, a paz que está longe, corações aflitos, almas que são cessadas. O apóstolo Paulo, ele coloca a salvação em 3 etapas. Eu fui salvo quando encontrei com Jesus, eu sou salvo já da morte eterna. Eu estou sendo salvo, que é o processo de salvação da nossa alma, do nosso sentimento, e eu serei salvo, meu corpo foi glorificado com Cristo dos céus. E nós estamos num processo nesta vida, em que a nossa alma precisa ser salva. Vou te falar o seguinte: a salvação da minha alma, da sua alma, não está na filosofia,
não está no dinheiro, não está em a gente ter tudo. Aliás, a sociedade em todo o tempo nunca teve tanta coisa como tem hoje. E ela é a mais infeliz de todas as gerações. A salvação da nossa alma, ela não está na psicologia, na psicanálise, na terapia, embora todas essas coisas podem ser instrumentos e podem ajudar. A salvação da nossa alma está na palavra de Deus. Quando nós lemos e cremos, quando nós lemos e praticamos, quando a gente olha para o espelho, que é a palavra, a gente vê como a gente é, os defeitos que a gente tem, e não sai dali e se esquece, mas a gente sai dali com o propósito de mudança de vida, de transformação de vida, de Deus mudar a nossa alma, de Deus mudar a nossa vida. Há salvação para a nossa alma, e a salvação está por meio da sua palavra, e a ela nós não devemos resistir. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, nesse mesmo texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 18, eu quero concluir aqui com a leitura desse texto com vocês. Nesse texto, quando Paulo vai dizer, nós podemos entender que nós somos gerados pela palavra, para que nós possamos também viver pela palavra. Diz assim, Tiago 1,18: segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criações. Sabe, o meu nascer de novo, o seu nascer de novo, foi por meio da palavra, quando nós recebemos, quando cremos que só Jesus Cristo salva. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Nós somos gerados pela palavra, mas o processo não terminou aí, é por toda a vida. Agora nós somos alimentados pela palavra, nós somos sustentados pela palavra, nós precisamos viver pela palavra. Nós nascemos pela palavra para viver pela palavra de Deus. Então todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades precisam ser direcionadas pela palavra. Por isso nós devemos receber com humildade, com mansidão, a palavra de Deus implantada em nós. Por que implantada em nós? Porque no nosso ser humano natural não está a palavra de Deus, está a nossa palavra, o nosso eu, o nosso ego. Mas agora é um processo de transformação da nossa vida, onde a nossa palavra, o nosso ego, o nosso eu é tirado do trono, e a palavra de Deus é entronizada na nossa vida. É por meio da qual nós precisamos de vida. E eu convido a você não apenas a esse ano, a esses 11 meses que nós temos, mas por toda a vida que Deus tem para mim e para você, que a gente não sabe por quanto tempo ainda, mas que nós saímos daqui nesta noite com o propósito de não resistir à palavra de Deus. De toda vez que ouvirmos a palavra de Deus, de toda vez que lermos a Bíblia, de toda vez que ouvirmos um áudio, toda vez que ouvirmos uma pregação, toda vez que sentarmos na escola bíblica e ouvirmos o ensino, nós deixemos a palavra entrar e transformar, dizer o que ela tem a ver comigo, o que precisa mudar na minha vida, o que essa palavra está trazendo, qual a promessa de Deus que tem para mim aí, qual a advertência que tem. Sonda, meu Deus, vê se em mim é muito caminho não, e guia-me pelo caminho reto, que nós possamos meditar na palavra de Deus, amém? Eu quero orar com você neste momento, te convido a fechar os seus olhos para esta oração, para que nada te distraia, e é um compromisso com Deus e com a sua palavra. Talvez você está aqui nesta noite e você gosta dos cultos, da adoração, mas você não tem nem lido a Bíblia em casa. Então sai daqui com esse voto: Senhor, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todos os dias, que seja um versículo, comece com um versículo pelo menos, e deixa esse versículo falar no seu coração. Senhor, qualquer decisão, enquanto eu vou falando, você vai orando, vai falando com Deus aí. Qualquer decisão que for tomar na minha vida, eu quero tomar apontado na tua palavra. Quero me direcionar para aquilo que é honesto, para que eu me afaste da desonestidade.
A minha vida, o meu ser, o meu comportamento precisa ser transformado pela tua palavra. Oh Deus, eu quero ser a cada dia mais parecido com Jesus, que é a palavra encarnada, o nosso modelo. Eu quero ser transformado. Oh Deus, que a tua palavra tome conta da minha alma, de forma que ela seja salva dos temores, das angústias, salva do pecado, salva de toda a imundícia, de toda a malícia, de tudo que faz mal à minha alma, os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos. Purifica por meio da tua palavra. Ó Deus, nós colocamos diante de ti em oração. Tua palavra é viva e eficaz, é poderosa para penetrar o profundo da nossa alma, assim mesmo nela mesma é afirmada esta verdade. Por isso, ó Deus, nós pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, opere em cada coração, levando-nos, ó Deus, num compromisso com a tua palavra, a sermos como o salmista diz, alguém bem-aventurado, que tem prazer na lei, na palavra de Deus, e que nela medita de dia e de noite. Que seja uma vida frutífera, uma vida restaurada. Ó Deus, leva-nos um compromisso com a tua palavra, não de conhecê-la intelectualmente, não de conhecê-la religiosamente, mas de conhecê-la como uma palavra viva que transforma a nossa vida, que tem tudo para o nosso viver diário, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa idade adulta, a nossa idade anciã. Fala para tudo, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para os nossos relacionamentos, a nossa individualidade, para a nossa vida social. A Bíblia tem, a palavra tem toda a instrução necessária para nos salvar, para nos libertar, para nos conduzir, para nos guiar. Por isso, ó Deus, toda resistência a receber a tua palavra venha cair por terra, Deus. Possamos deixar de desculpas, possamos deixar de olhar para o homem, para as falhas do outro, e cada vez que ouvirmos, que lermos a tua palavra, venhamos ser levados a uma profunda reflexão, uma reflexão que nos leve à transformação, à salvação, à libertação. Leva-nos assim, ó Deus, uma experiência cada vez mais íntima, mais pessoal, mais profunda com o Senhor. Nós oramos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.